Bom dia a todos da Igreja Batista da Graça. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos com a finalidade de ouvir a Palavra de Deus e já são 45 dias de quarentena, um pouco mais. Nós realmente sentimos muita falta de nos reunirmos, de estar juntos com os irmãos, de partilhar da Santa Ceia juntos. Esse é um tempo que definitivamente nós esperamos que passe o mais brevemente possível. Rogamos a Deus que abençoe a todos vocês com graça, com proteção, com saúde e que os seus lares sejam grandemente abençoados nesta semana que hoje tem início. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse instante. Eu peço que você tire aí esse momento para orarmos juntos. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, nós queremos suplicar a graça e a misericórdia do Senhor para as nossas vidas durante este tempo em que estamos vivendo, atravessando, tão dificílimo aqui em nosso país. Rogamos o Senhor nos abençoar enquanto igreja, abençoar aqueles que nos ouvem nesta hora, aos lares, às pessoas que dedicam atenção à Tua Palavra neste momento. Queira o Senhor vir em nosso socorro, em socorro daqueles que sofrem, em socorro dos enlutados, dos enfermos, daqueles que sofrem privações e tribulações. Nós suplicamos também que, como igreja, nós possamos ser pés, braços, voz de Cristo nesse tempo, aqui neste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vendo aqui nos domingos pela manhã a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Temos feito uma exposição sequencial dessa epístola e eu quero convidar você para prosseguirmos lendo 2 Coríntios, capítulo 5, de 11 a 17. E assim diz a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, de 11 a 17. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em regra, os seres humanos não sabem como e quando morrerão. Porém, o ser humano sabe como e quando outros morreram. Uma grande pergunta aqui para nós é como e quando o apóstolo Paulo morreu. A Bíblia não nos informa. E as evidências mais antigas indicam que ele morreu em meados da década de 60, no primeiro século, em Roma, após
um período de tempo no cárcere mamertino e ele teria sido morto, decapitado, durante o reinado do imperador Nero. Os católicos romanos propõem que o apóstolo Paulo está sepultado na Basílica de São Paulo, extramuros, em Roma. Já estive lá, já visitei aquele lugar. E o fato, porém, é que a realidade de estar ali o apóstolo Paulo sepultado é algo de evidência disputada. Mas será que Paulo realmente morreu quando foi decapitado em Roma? O apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, diz que ele morreu antes. Vamos examinar um pouco esse texto aqui. Na palavra da semana passada, como nós vimos aí no verso 10, Paulo diz que todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E este tribunal vai colocar sob perfeito juízo, sob um perfeito escrutínio, a nossa vida, com sabedoria perfeita, com perspectiva completa. E isso já nos oferece um contraste entre o tribunal de Cristo e os tribunais humanos, porque a justiça e o juízo entre os homens nunca serão inteiramente perfeitos. Mas o tribunal de Cristo será perfeito, e Paulo sabe disso. E é assim então que ele dá sequência à sua palavra, e agora no texto que acabamos de ler, no verso 11, dizendo: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Ou seja, conhecendo, diz o apóstolo, o temor do Senhor. E ele diz isto à luz do fato de que o tribunal de Cristo é algo futuro, algo que virá. E o tribunal de Cristo tem, entretanto, não apenas implicações para o futuro, mas tem implicações no presente, pois Deus conhece tudo hoje, toda a nossa vida hoje, o bem ou o mal que estivermos fazendo por meio do corpo. Ou seja, o apóstolo então diz: somos, e ele diz isto com bastante clareza acerca dele mesmo, somos conhecidos por Deus, ele diz aí no verso 11. A ideia aqui, conhecidos, reconhecidos, vem daquele verbo que o apóstolo já vem usando desde o primeiro capítulo, aquele sentido de fanerel, luz, tocha, ou seja, manifestar, tornar visível, tornar conhecido, trazer à luz. Essa é uma ênfase do apóstolo várias vezes repetida nessa epístola. E ele diz que nós somos cabalmente conhecidos por Deus, e ele faz isto, ele persuade os homens debaixo dessa convicção, ou seja, ele também espera ser assim, reconhecido pela consciência daqueles que veem ou recebem a sua palavra. Diógenes foi um filósofo grego que andava pelas ruas e durante o dia ele tinha uma candeia acesa, uma lâmpada acesa mesmo à luz do dia, mesmo em pleno meio-dia. E ele andava pelas ruas com aquela lâmpada acesa e alguém lhe perguntava: por que você está com essa lâmpada acesa? E ele dizia: eu estou procurando um homem. O que ele queria dizer ali é um homem de integridade, um homem honesto. Sabe, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus tem uma tocha,
luz perfeita. E esse Deus que em Cristo vai julgar todas as coisas, e esse Deus conhecia os motivos de Paulo, e Paulo então deseja igualmente que os seus leitores coríntios o reconheçam desta maneira. A seguir, então, Paulo, o que ele faz? Ele reitera a transparência, o zelo, a integridade, o norte do seu ministério. Vejam, vamos fazer uma leitura dos versos 11 e 12. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Sabe, Paulo não precisava, ele estava debaixo de acusações, nós já vimos isso nas palavras anteriores, ele estava debaixo de questionamentos. Ele não precisava defender a si mesmo, nem o seu ministério, mas o que ele está fazendo aqui nessa epístola aos Coríntios, ele diz isso então nos versos 11 e 12, é oferecendo linguagem aos coríntios para que eles dialogassem com alguns que só entendem a linguagem carnal. De fato, há algumas pessoas que elas só entendem esse tipo de linguagem. O apóstolo Paulo, então, está oferecendo a essas pessoas condições de lidar com esses antagonistas, com esses que a eles se opõem, quando ele diz: damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. O apóstolo já tratou um pouco disso lá no capítulo 4, como nós vimos. Ou seja, ele usa essa mesma expressão, gloriar, não é? Lustrar, trazer o brilho. E lembram-se vocês como o apóstolo conduzia o seu ministério, quando ele fala acerca do tesouro que é o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo? Ele disse lá no capítulo 4, verso 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas mesmo com esta aparência assim singela, mesmo em vaso de barro, Paulo sabia que ele era conhecido por Deus e esperava que os irmãos coríntios assim o compreendessem. E ele agora diz que está escrevendo essas coisas para que os coríntios tenham como que o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. E a seguir, então, o apóstolo argumenta que ele não vive mais para si mesmo. Ele diz nos versos de 13 a 15. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Ele diz, julgando nós isto, se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja o verso 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. A gente pode dizer que aqui o apóstolo é como se estivesse pedindo para colocar em cima do seu túmulo a seguinte lápide: aqui jaz Paulo. Ou seja, Paulo está dizendo, eu morri,
ele não vive mais para si. Ele vive para Deus e para servir os irmãos. Como nós vimos lá nas palavras anteriores, a Deus e a igreja, Deus e o próximo, eram a órbita do ministério do apóstolo. Se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós outros. Ou seja, Paulo não vive mais para si. Ele não é assim mais alguém imaturo, com aquele traço narcísico, autocentrado, egocentrado. Aliás, o narcisismo já bem expressam aí os estudiosos, né? É sempre e por definição imaturo, primitivo, porque é autocentrado, é egocentrado, não é isso? Mas Paulo não, ele é alguém para fora, ele serve a Deus e serve aos irmãos. E ele dirá assim, porque o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, o amor de Cristo nos constrange, aquele Cristo que, como dizem os teólogos, desceu ao estado de humilhação, aquele Cristo que recebeu as injúrias dos homens, a ignomínia dos homens, a incompreensão, o ódio dos homens. Ele, por fim, foi a mais abjeta morte, a morte de cruz. Ele foi crucificado, ele morreu naquelas condições que os evangelhos nos retratam. Então, isto é a expressão desse amor de Cristo. Mas esse Cristo também, diz o apóstolo, ressuscitou e agora está à direita de Deus. E aqui nós vamos para o coração do argumento do apóstolo nesse texto, quando ele diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isto aqui é uma pérola do ensino paulino, do ensino do Novo Testamento, da representatividade de Cristo, da morte substitutiva de Cristo, vicária de Cristo. Ou seja, todo cristão está unido a Cristo em sua humilhação, em sua morte, em sua ressurreição, em sua glorificação. O apóstolo diz: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o amor de Cristo que constrange o apóstolo Paulo. E ele termina então esta sua palavra argumentando que o fato de haver morrido com Cristo trouxe-lhe uma forma completamente nova de ser, uma forma completamente nova de viver, uma forma completamente nova de ver as coisas. Ele diz isso nos versos 16 e 17. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos e irmãs, amigos, foi lá na cruz que, em rigor, o velho Paulo morreu. A sua velha natureza, a sua natureza pecadora,
mesquinha, cega, movida pelo motor da justiça própria, a sua natureza idólatra, orgulhosa, soberba, a sua natureza ali velha. O velho Paulo morreu lá na cruz com Cristo. E ele vai dizer agora que ele já não conhece a Cristo segundo a carne, ele vai dizer aqui. Na verdade, ele dirá: a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Conhecer segundo a carne, esse verbo conhecer aqui é muito interessante, porque ele tem relação com ver, ele tem relação com focar. Se alguns lá atrás eles dizem se gloriam na aparência e não no coração, o apóstolo Paulo está dizendo aqui o que ele exatamente olha, qual a realidade, qual a essência que ele contempla. Conhecer é ver, como aliás os portugueses dizem, perceber, enxergar ou seja, Paulo já não vê e nem enxerga os outros, nem o próprio Cristo segundo a carne. Isso porque os olhos exprimem o coração. Os olhos expressam e buscam os amores. A perspectiva dos olhos reflete os valores. Em rigor é isto. E Paulo está dizendo, alguns veem e julgam e se gloriam na aparência e no coração. Eu, entretanto, não conheço a ninguém segundo a carne, nem mesmo a Cristo, mas segundo a carne. Porque a perspectiva dos olhos reflete os amores. No livro de Gênesis tem uma história bastante interessante. Abraão trouxe para Canaã o seu sobrinho chamado Ló. E Abraão e Ló tinham muito gado, muitas ovelhas, muito gado, e tinham muitos pastores. Tornaram-se homens muito prósperos, com muita riqueza, o tio e o sobrinho. E eles andavam juntos, mas em algum momento a coisa se tornou bastante difícil. Aquela sociedade por assim dizer, tornou-se muito difícil, porque já não havia acordo entre os pastores de Abraão e entre os pastores de Ló. Então Abraão traz uma proposta realista. Ele diz, olha, nós somos parentes e para que a gente não tenha discórdia entre nós, vamos nos separar, cada um vai para o seu canto, conduzir o seu trabalho. E Abraão, muito sabiamente, muito honrosamente, propõe ao seu sobrinho, faz o seguinte, você escolhe, se você for para o leste, eu vou para o oeste, se você for para o norte, eu vou para o sul. Você faz a escolha e a gente, então, nesse momento, fará a nossa separação do ponto de vista da nossa convivência com os nossos rebanhos aqui, com os nossos negócios. E é interessante. A palavra de Deus diz que os olhos de Ló se iluminaram, se abriram, e ele olhou a campina do Jordão, aquela riqueza que era verde. O livro vai dizer que parecia o Éden, de tão extraordinária, e os olhos de Ló cresceram ali. Ló julgou segundo essa aparência, mas o texto bíblico vai dizer que naquela direção estavam Sodoma e Gomorra. E a palavra de Deus diz que Ló foi armando as suas tendas cada vez mais perto de Sodoma e de Gomorra, e diz lá que os homens de Sodoma eram imensamente maus e intensamente perversos diante do Senhor. O resultado é que a vida de Abraão foi altamente abençoada e a vida de Ló foi um grande desastre, como a história mais à frente vai
demonstrar. O apóstolo está dizendo que ele já não vê mais os outros, nem o próprio Cristo, segundo a carne. Ele não tem uma visão carnal da fé, ele não tem uma visão carnal da igreja, ele não tem uma visão carnal da religiosidade, ele não tem uma visão carnal do ministério, ele não tem uma visão carnal de Cristo, porque é possível que alguns olhem e contemplem a Cristo segundo as suas dinâmicas, valores e olhares carnais. Aliás, eram assim alguns ministros judaizantes que rondavam lá os crentes coríntios e estavam denegrindo o ministério apostólico. E por que Paulo já não vê aos demais e a Cristo segundo a carne? Ele conclui dizendo, que é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, ele morreu em Cristo, o apóstolo está dizendo. Ele morreu, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, e agora Paulo está dizendo que ele vive em Cristo. Ele ressuscitou com Cristo, logo ele é nova criatura. Porque vai dizer, se alguém está em Cristo, nós só estamos em Cristo como? Pela fé, ou seja, ligados, depositados, com a nossa confiança transferida para Ele. Ora, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, velhas, já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, esse texto aqui tem muito a nos ensinar, tem muito a nos instruir. Um deles é esse grande perigo de nós sermos moldados na alma por culturas e subculturas que celebram a glória humana. Existem culturas, subculturas, contextos, instituições. Eu poderia dizer, existem igrejas, realidades, existem movimentos, existem irmandades que elas se especializam em moldar a alma humana na celebração da glória humana. Com aquelas adulações, com aquelas panelinhas de fervura mútua, aqueles fãs-clubes, aqueles divisionismos clubescos, movidos por inveja, por vanglória, por ciúmes, que acabam lustrando, brilhando-se uns aos outros, incensando os orgulhos e vaidades mútuas. A história da igreja está cheia de exemplos assim, em que são como panelinhas de fervura mútua. Esta é uma era midiática, a era que nós vivemos. Você está ouvindo a minha palavra porque você está fazendo uso de um recurso de mídia. E esta era da midiática que nós vivemos, ela celebra o estrelato, ela celebra a aparência, ela celebra exatamente o que o apóstolo Paulo diz ali no verso 12. Ela se gloria na aparência e não no coração. Esse é um mundo, uma cultura, a nossa cultura do Ocidente, a nossa cultura que vem emergindo desde o início do século XXI, ela é narcísica e hedonista por definição. Eu diria que é um mundo do tipo Disney World. Alguém de projeção no Brasil disse algo recentemente. Conhecer uma pessoa
pelo que ela é publicamente, a sua imagem pública, não é a mesma coisa que conviver com ela. Eu não venho aqui nesse instante, nem é o caso de julgar aqui o contexto, nem a pertinência desta frase, mas eu gostaria de chamar para a frase em si mesma, porque há uma verdade nela. Ou seja, hoje não é sábio nós simplesmente nos balizarmos pela aparência das coisas. Este é um mundo de aparências, de fábrica. Esse é um mundo em que a aparência é fabricada para ser vendida, para ganhar consumidores, para ganhar audiência, para ganhar público. Ou seja, esse é um mundo que se projeta cada vez mais para a lógica da aparência e não para a essência das coisas. E toda a sociedade, já a história demonstrou, que vai por essa lógica. O fim é que as pessoas ficam isoladas, sozinhas, empobrecidas, competitivas, artificiais, elas ficam sem sentido, porque na verdade o gozo, a celebração das verdades são através das essências e não das cascas. Um homem chamado Thomas More escreveu uma obra, a obra chamada Utopia. Utopos era uma cidade sob uma colina, com tudo perfeito, com tudo adequado, tudo funcionando bem. Na verdade, não havia nem mudança climática. O clima era sempre ameno, sempre o mesmo. Você sabe, nesta dimensão caída, nesse mundo caído em que nós vivemos, o topos é o que é uma utopia. Por isso que nós cristãos, nós aqui, pelo menos cristãos que se fundamentam numa cosmovisão bíblica, nós aguardamos novos céus e nova terra. Porque aqui o que nós temos é a dura realidade. Nós temos primavera, verão, outono, inverno. Nós temos infância, juventude, maturidade, velhice. Nós temos nascimentos e mortes. Nós temos alegrias e tristezas. Nós temos males. Nós temos momentos bons. Estamos vivendo. Ou seja, o apóstolo aqui, com seu exemplo, com a sua palavra milenar, pura, cristalina, clássica, que permanece, ele está nos fazendo um convite. Vamos promover uma cultura de verdades, de coisas essenciais. Paulo está dizendo que ele não está à procura de fãs, ele está à procura de discípulos. Ou seja, em vez de fãs, vamos fazer discípulos que caminham com alparcas empoeiradas, que caminham como Cristo, que fazem o mundo segundo a realidade e não segundo a aparência, a fantasia das coisas. Vamos deixar aqueles que se gloriam na aparência e não no coração, segundo os seus próprios ditames, segundo as suas próprias escolhas, a moda de Ló. Vamos fazer as nossas escolhas segundo a fé de Abraão, o nosso pai. E eu termino fazendo, na verdade, uma pergunta. Você já morreu e reviveu com Cristo? O apóstolo diz aqui, e assim, se alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas, as velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é uma declaração de um fato para o apóstolo, um fato importante para ele, mas é mais. Não é apenas a declaração de um fato. Nós temos aqui um imperativo ético. Nós temos aqui, eu poderia dizer, como Kant, nós temos aqui um imperativo categórico. Nós temos um presente contínuo. Ou seja, se alguém está em Cristo, é nova criatura, torna-se, faz-se também nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, é isso que ele está dizendo para os coríntios. Ou seja, o apóstolo está dizendo que ele vive exatamente levando em consideração aquilo que hoje nós estamos acostumados a ouvir, a força do ego. O ego, como você sabe, já os estudiosos também da psicologia têm enfatizado, o ego é birrento, o ego é faminto. Não há nada tão birrento e tão faminto quanto o nosso ego. E você conhece uma criança birrenta? Você já viu uma criança birrenta? Uma criança birrenta, ela quer ficar com aquilo, ela quer ser gratificada, ela quer que os seus desejos sejam satisfeitos, ela não quer ser contrariada, e para isso o que ela faz? Ela usa artimanhas, ela camufla, ela faz barganhas, ela faz manipulações, e você que é pai sabe muito bem o que você precisa fazer para resolver o problema desse ego faminto e birrento que está instalado no software do coração do seu filho. Você precisa fazer o mesmo com você. É um imperativo ético que nós temos aqui. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, é preciso que nós trabalhemos para isto, mortificando, disciplinando em Cristo por graça, pelo Espírito, pela palavra, usando os meios de graça, nós precisamos buscar este favor de mortificarmos este ego, porque somos em Cristo, nascemos, somos nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. O velho Paulo morreu, mas ele está dizendo que nasceu um outro com Cristo. E esse outro, esse novo Paulo, está a cada dia se tornando maior. Esse novo Paulo está a cada dia se tornando mais forte, mais remoçado, mais renovado, mais e mais se parecendo com a estatura e perfeita varonilidade de Cristo. Você que está ouvindo esta palavra do apóstolo, você já morreu e reviveu com Cristo? Ou você ainda continua, apesar dos anos, uma criança birrenta, com o seu ego faminto? Que a graça de Deus venha sobre mim, sobre você, sobre nós cristãos, aqueles que conseguem discernir a verdade e a realidade bela, central, vital da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. Que o Senhor, nesta hora, traga-nos o coração de Cristo, que, como Ele mesmo disse, era manso e humilde. Nós queremos agradecer a palavra tão importante do apóstolo, nos lembrando, de maneira não apenas afirmativa, pretérita, mas nos lembrando com o imperativo ético de que nós somos novas criaturas em Cristo. Ajuda-nos a vivermos segundo
Cristo, ajuda-nos a seguirmos as pegadas dele, compreendendo que já não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Deus e para servir o seu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por sua atenção.